Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Que bom receber vocês aqui. Estamos em mais um vídeo, em mais uma aula. E se você está visualizando esse vídeo, eu acredito que seja pelo motivo que você queira conquistar a sua tão sonhada independência financeira. Então esse vídeo é para aquelas pessoas que querem empreender e para aquelas que já estão empreendendo, mas ainda falta um ajuste. Estaremos aqui aprendendo algumas sacadas, alguns cuidados que a gente precisa na hora de empreender. Vale lembrar que empreender não é uma receita de bolo, né? Que indica tudo, faz tudo e mesmo assim ainda às vezes o bolo sola. Então assim, empreender demanda muito tempo do empreendedor, mas vale a pena, empreender é possível. Eu sempre falo que empreender não é fácil, mas é possível e te gera motivação quando você começa a alcançar os seus próprios resultados. Então, pessoal, quero aqui chamar a sua atenção para que você não venha ficar perdendo tempo imaginando coisas. Vale lembrar que no ano de 2015 eu fiz um projeto como agente de orientação empresarial e eu vi muitas coisas, vocês não acreditam. Eu vi pessoas que pegou dinheiro emprestado com agiotas para poder abrir uma loja de roupa. Essa mesma pessoa, ela também comprava mercadoria já de terceiros. Então, assim, já comprava a mercadoria com preço mais caro. Então, vamos lá. Temos aqui uma pergunta. O início de um novo negócio precisa de um capital inicial? É isso que nós iremos aprender. Bom, temos uma pesquisa. Essa pesquisa indica que 35% das empresas, ela não sobrevive ao seu primeiro ano. Essa mesma pesquisa também indica que 71% das empresas, elas não sobrevivem até o seu quinto ano. Essa pesquisa, ela identificou deficiências nos empreendedores, que foram falhas. Achar que abrir o seu próprio negócio é só apenas uma questão de vou alugar um ponto, não preciso saber de custo, despesas fixas, despesas variáveis. E aí foi um erro, porque quando chega no mercado, o mercado ele exige isso da gente a partir do momento que a gente está lá com o nosso empreendimento de portas abertas. Então você que quer abrir o seu empreendimento, que quer abrir o seu próprio negócio, fique muito atento e faça alguns levantamentos, algumas pesquisas. Então assim, tendo essa pesquisa, a pesquisa identificou que 35% das empresas fecham no primeiro ano e 71% das empresas não aguentam chegar até o quinto ano. Só que essa mesma pesquisa, eles apontam que as deficiências foram dos empresários, dos empreendedores que não teve atenção com alguma das informações. É muito importante, logo quando você vai querer iniciar o seu próprio negócio, é muito importante você fazer algumas perguntas. Um exemplo como vai ser o meu processo de venda? Como vai ser o processo de venda da minha mercadoria? Vai ser em local fixo? Vai ser pela internet? Vou conseguir cliente na quantidade certa? Podemos ter um cliente e podemos também ter 100 clientes. O que precisamos entender é se no final do mês, naquele acumulado das informações das nossas vendas, nós iremos superar as nossas expectativas após os estudos que nós realizamos, que são as pesquisas que nós vamos identificar por aqui. Então, assim, você precisa entender um pouco do seu cliente, você precisa já responder, pega um caderninho aí, faça algumas perguntas lá para você, deixe umas 5, 6 linhas, mas não se preocupa. Essas são as nossas primeiras anotações. Se depois nós precisarmos de mais informações, nós vamos migrando para uma nova etapa. Então assim, minhas mercadorias, eu vou abrir uma loja de roupa, né? A minha mercadoria, eu vou esperar o terceiro chegar aqui na minha loja com um custo já elevado, ou eu vou ir para fora buscar essa mercadoria com um preço mais acessível, com preço de revenda. Então você precisa identificar essas perguntas. Quem é que é o meu cliente? Quanto que o meu cliente está disposto para me pagar por esse produto? Ou me pagar por esse serviço? Uma outra coisa que você precisa identificar: vou abrir a empresa, vou abrir o meu negócio, eu vou precisar de funcionários? Vai ser administrada somente por mim? Vai ter vendedores? Vai ter terceiro?
vai ser administrado por mim e pela minha família. Então assim, a gente precisa já prever isso tudo no momento apropriado, montar o nosso plano, a nossa metodologia de trabalho e começar a entender o que pode acontecer lá no futuro. A gente faz uma prévia, a gente senta, né, começa a bolar as anotações, começa a bolar as perguntas e aí a gente vai entender com o passar do tempo o que são custos, o que são despesas e quando a gente abrir o nosso próprio negócio, a gente vai ter em mãos o que a gente realmente precisa, a quantidade de venda necessária para chegar a determinadas situações. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma ideia de abrir o nosso próprio negócio, nós precisamos saber se existe pessoas disponíveis para comprar essa mercadoria. A partir do momento, identifiquei quem é o meu cliente, identifiquei a idade do meu cliente, identifiquei as necessidades, as dores, quais as dores do cliente, porque já existem outras lojas, já existem outros negócios. Por que as pessoas vão deixar de comprar as mercadorias com aqueles que já existem e passar a comprar com você? Qual vai ser a sua maneira de atrair o seu cliente para dentro da sua loja, até que ele chega lá dentro da sua loja? Encontrei a oportunidade, identifiquei o cliente que está disposto a pagar pelas mercadorias. Que legal, que bom. O que a gente precisa entender também é, a partir do momento que a gente abre um negócio, a única finalidade que a gente tem é ter lucro. A gente não pode pensar de outra maneira. Se eu quero a minha independência financeira, eu preciso determinar o meu prolabore. Qual que é o meu prolabore? Vai ser R$1.000 no mês, 10 mil no segundo mês? Ou todos os meses eu vou trabalhar com a meta de 3 mil? Quanto que essa empresa vai me dar de lucro líquido? Pega o caderninho aí, vamos anotar. A gente não vai conseguir responder todas essas perguntas em um único dia, em apenas em um momento. Isso demanda pesquisa, mas como eu falei para vocês, é cansativo, mas vale muito, mas muito, muito a pena. É possível. Então você precisa anotar essas informações dentro de um caderninho, e aí você lembra as deficiências que eu falei que a pesquisa informou lá atrás pra gente? É isso aqui, ó. Os empreendedores começavam a abrir as suas empresas sem pensar na estrutura do negócio, sem pensar no planejamento. Como é que vai acontecer? E sem pensar na administração. A partir do momento que nós começamos a fazer perguntas e conseguir respostas para as nossas perguntas, nós começamos a caminhar para o nosso alvo, que é o quê? Que é ter lucros. Então, pessoal, informações para quem quer iniciar o seu negócio, o primeiro momento agora é começar a identificar quem é o seu cliente, quanto que esse cliente está disposto para pagar por aquele produto ou serviço que eu estou vendendo. Como é que isso vai ser feito, né? Para você chegar com essa informação. Quais as dores dos meus clientes? Um exemplo, eu quero abrir uma loja de roupa. Vai ser uma loja de roupa para infantil, para crianças? Vai ser uma roupa de roupas para adultos, para pessoas mais fortinhas, se eu não estiver enganado, é o Caesar, né? A loja de roupa. Ou então eu vou abrir um salão de beleza. Vou abrir um salão de beleza para quem? Onde é que está o meu público? Qual a idade do meu público? Qual a renda do meu público? Qual o valor que esse público está disposto a pagar pelo meu serviço? Não adianta nada eu querer oferecer 300, 400 reais no meu serviço ou numa mercadoria e eu não conseguir o público necessário para comprar essa mercadoria. Então assim, de repente, o meu público só está disposto a pagar 100, por que eu vou cobrar 400? Ou de repente você tem um público suficiente, né, que paga os 400 e está até disposto a pagar mais. Vou oferecer o serviço na área de beleza, por que eu vou oferecer 400, sendo que o meu cliente ele não está disposto? A partir do momento que você conseguir localizar, identificar essas informações e colocar todas essas respostas, a gente vai começar a entender que nós estamos indo para o caminho certo. O caminho certo que é o quê? O resultado e ter lucros. Então, conseguimos identificar a pesquisa que apontou que 35% das empresas fecham no primeiro ano e que 71% não resiste até o quinto, é porque teve falhas na estrutura do negócio, teve falha no planejamento prévio, não preveu que algo poderia acontecer. E aí, quando acontece e você não está com aquela previsão,
é complicado, fica um pouquinho difícil para você resolver as coisas em cima da hora. E a oportunidade do negócio, né? Lembrando, eu vou investir um dinheiro, vou tirar disponibilidade do meu tempo, vou dedicar o meu financeiro, vou dedicar o meu tempo a um novo negócio. Esse novo negócio ele tem que nos gerar lucros. E como falamos anterior, tem pessoas interessadas, qual o preço, né? Qual o valor das vendas? As vendas acumuladas no final do mês vai dar para mim pagar as minhas despesas fixas, juntamente com as minhas despesas que podem ser variáveis, vai dar para mim pagar o custo da minha mercadoria vendida? O prazo do retorno. Se eu estou investindo R$1.000, eu quero receber esses R$1.000 de volta, né? Com quanto tempo que esses R$1.000 vai retornar para mim? Quando a gente começa a levantar essas perguntas e obter resposta, acredita, você consegue identificar se é com 10 meses, com 1 ano, com 2 anos, que o retorno ele vai vir para você daquele valor que foi vendido. Pessoal, antes de a gente dar continuidade para a nossa última etapa, porque a gente sabe que tempo ele é muito importante para a gente, nossa vida no dia a dia, na correria. Então a gente não quer estender muito esse vídeo, a gente quer ir realmente assim, no objetivo, que é o ponto importante. Não adianta nada eu colocar aqui 50, 60 minutos e sendo que o seu dia você não vai ter como encaixar isso aí. Então antes disso, para você que não me conhece, meu nome é Alair, atualmente eu sou contador, sou empreendedor e minha história é muito semelhante à sua. Eu comecei a trabalhar muito jovem, perdi meu pai muito cedo, em 1993, estava com apenas 8 anos. E aí minha mãe criou os filhos ali, trabalhando como servente numa escola municipal. Em 2002 eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, e aí algumas oportunidades apareceram. Eu fui mudando de categoria dentro do próprio escritório. Até 2006, onde consegui uma bolsa na faculdade, até o final de 2009. Algo que me chama muita atenção, que logo no início foi muito difícil nessa faculdade, porque a mamãe que segurou as contas, então a gente não tinha muita questão financeira, mas as coisas foram acontecendo, foi mudando, né, e eu concluí a minha faculdade em 2009. Eu fiquei de 2009 até 2013 com o pensamento, né, vou ou não vou abrir o meu escritório de contabilidade. Em 2013 eu resolvi iniciar o meu escritório de contabilidade, resolvi empreender, não por questões desmotivacionais, não. Eu queria a minha independência financeira, eu queria minha independência do tempo, dar um pouquinho mais de atenção para minha família. Então eu resolvi em 2013 a empreender, já estamos aqui em 9 anos. Então para você que ainda não nos conhece, clica em seguir nossa página, compartilha esse vídeo, tá bom? Clica no sininho, nos siga nas nossas redes sociais, nos ajude. A sua curtição aí, a sua inscrição vai ser o combustível para que a gente possa continuar escrevendo mais vídeos. Vamos lá, pessoal. Após responder muitas perguntas, que eu preciso que você coloque no seu caderninho aí, perguntas e respostas através de estudos, eu sempre dou uma recomendação. Você precisa de pelo menos 4 coisas que nós iremos falar aqui agora. Primeiro, os gastos. São todos os investimentos iniciais, antes de você abrir o seu negócio. Então, tudo que você tiver de investimento inicial, você precisa prever. O que é isso aí? A gente vai começar a prever as informações. Dentro desses gastos estão os investimentos iniciais, também está o custo da mercadoria vendida, as despesas fixas e despesas variáveis, que pode ser salário, impostos, comissões de clientes, custo da mercadoria vendida, o custo que você comprou ela, que você precisa pegar o seu caderninho, começar a anotar muitas as suas informações, que aí você vai entender que quando você vai fazer o seu preço de venda, um exemplo, né? O segundo, muitas das pessoas compram a mercadoria por 100, vende por 200 e acham que o 100 é lucro.
Só que, um exemplo, ela custou 100, eu estou vendendo por 200. Ah, tive 100 de lucro, então. E não é assim. O custo da mercadoria foi de 100. Até chegar aos 200, a gente tem despesas fixas, despesas comerciais e o nosso próprio lucro lá no início, que a gente precisa definir. Não vale a pena só, vou abrir uma empresa e vou ter lucro. Você precisa definir, é 10% de lucro, é 15% de lucro. E fazer, em cima de todas as informações, de conhecer o seu cliente, disso tudo, de forma que dê aqueles 10%. Que não que seja algo imaginário. Então, se você vai lá e vende a mercadoria por 200, só quem tem 100, né, que é o custo, que você comprou ela. Ah, me sobrou 100, querido. Me sobrou 100 reais, é o lucro? Não é. A gente vai precisar levantar as informações e a gente vai ter que definir, simular essas informações antes de abrir um negócio para a gente já prever algo no futuro. Lembrando que você precisa conhecer o seu cliente, saber o que ele está disposto a te pagar. Em cima dessas informações você vai fazer o preço do seu produto, levantando as informações de despesas fixas, despesas variáveis, e em cima disso você vai fazer o preço do produto. O terceiro, ponto de equilíbrio, né? O que é ponto de equilíbrio? A gente consegue entender essa informação que para não ter lucro e nem ter prejuízo, a gente vai precisar vender uma quantidade. Essa quantidade a gente vai saber a partir do momento que a gente levanta o custo, despesas fixas, despesa variável, faz um levantamento das informações e vai definir, opa, se eu vender, um exemplo, até 10 mil reais, eu vou estar dentro do meu ponto de equilíbrio. Se eu vender abaixo de 10 mil, eu vou estar tomando prejuízos. As informações que a gente vai começar a levantar, e os cálculos, as fórmulas, ela vai definir isso para a gente. Margem de contribuição, quanto que cada produto vai disponibilizar para mim, qual é a margem de contribuição dela? A partir dos momentos que a gente começa a fazer os levantamentos de informações e fazer os cálculos. Quarto, o retorno sobre o investimento. Como eu falei, se eu investir R$1.000, em quanto tempo que esses R$1.000 vai retornar para mim? É cálculos. Pegar no caderninho, anotando despesas fixas. Quais são as despesas fixas? Vai depender de cada segmento. O que é para um segmento não quer dizer que é para o outro. O que é para o segmento de salão de beleza não é as mesmas despesas que é para o segmento de comércio de roupas. De repente o cliente pode ser bem parecido, mas as despesas são diferentes. Então a gente precisa entender. Nesse caderninho que a gente vai anotando, a gente vai jogando as informações até chegar numa forma que a gente vai conseguir, né, fazer esses cálculos e definir. Um conselho que eu sempre indico, que é o pior de todos. Você precisa definir o seu prolabore. O que é o prolabore, né? Isso é o salário do empresário, do empreendedor. Aqui eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade, porque quando ele vê dinheiro lá, ele não sabe determinar que é só 3 mil, 4 mil. Se ele avançar no prolabore, no resultado da empresa, alguma daquelas contas que estão lá nas despesas fixas, na despesa variável, no custo da mercadoria, vai acabar ficando para trás. Então, assim, primeiro passo, vai abrir o seu negócio, defina o valor do prolabore, quanto é que você vai retirar por mês. No início, procure tirar sempre menos, né? E com o passar do tempo, você vai vendo os resultados, mudando a estratégia, se está dando certo ou não, né? Com essas informações você consegue identificar. E precisa de um capital inicial? A sugestão é, depois de levantar as informações, despesas fixas, despesas variáveis, custo das mercadorias vendidas, o capital inicial lá, os gastos com investimento inicial, tudo que você gastou antes da empresa, a sugestão é que pelo menos por 3 meses, que é o período que a empresa vai alavancar com marketing, com divulgação da empresa, pelo menos 3 meses de capital inicial já garantido para poder estar abrindo o seu próprio negócio.